Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre física moderna. Vamos lá? Temos aqui a teoria da relatividade especial, ou, teoria da relatividade restrita. Olha, o surgimento da física quântica lá no início do século XX foi de extrema importância para explicar alguns fenômenos que até então apresentavam incoerência entre a teoria clássica e os resultados experimentais, certo? Lembrando apenas que a teoria da relatividade ela não vai invalidar a mecânica newtoniana, da mesma forma, que a física quântica ela não vai invalidar o que já se sabe a respeito do eletromagnetismo clássico. Então, a grande revolução, certo, no campo da física é proposta por Albert Einstein com a sua publicação em 1905 da teoria da relatividade especial, ou teoria da relatividade restrita. Ela foi aceita a constância da velocidade da luz como princípio fundamental. Mas, para que fosse aceita, certo, o princípio da velocidade, da constância da velocidade da luz como princípio fundamental, foi preciso relativizar as noções de espaço e tempo. Então, segundo Einstein, o tempo e o espaço eles deixavam de ser absolutos, certo? Como previa assim a física newtoniana, e passavam então a depender de um referencial no qual são medidos. Como consequência de tudo isto, Einstein vai ainda mais longe e propõe que a massa do objeto também não é constante, mas que ela pode variar, que ela varia de acordo com a sua velocidade. Logo, então, temos que os fenômenos são tratados em relação a referenciais necessariamente inerciais. Temos ainda que a teoria da relatividade especial, ela basicamente trata das aplicações das leis físicas quando um sistema de referência ele se translada com velocidade constante em relação a outro, certo? Inicialmente, denominada pelo próprio Einstein de princípio da invariância, a teoria da relatividade especial ela fundamenta-se em dois princípios, ou dois postulados. O primeiro postulado diz que as leis da física são as mesmas em qualquer referencial. Não existe um referencial privilegiado. Logo, as leis da física elas são equivalentes em todos os referenciais que se movem uniformemente entre si. E, sendo assim, para o primeiro postulado, temos aqui o movimento de um pêndulo no interior de um avião que voa com velocidade constante. Ele vai ser o mesmo que esse movimento vai ser o mesmo, que o pêndulo vai ter, mesmo que o avião ele esteja em repouso sobre a pista. O segundo postulado fala a respeito da velocidade da luz, Então, ele diz que a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo em relação a qualquer referencial inercial. Então, este valor ele é invariante, certo? A velocidade da luz no vácuo é constante, podendo ter valor também, em outra unidade de medida aqui, de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, certo? E ele é invariante para todos os referenciais. Logo, a velocidade da luz no vácuo terá o mesmo valor, c, independentemente do movimento ou da fonte ou do sistema de referência do observador. Nenhuma partícula ou portador de energia pode ultrapassar a velocidade da luz. Agora, vamos falar a respeito da dilatação do tempo. O tempo, ele pode
se dilatar. Mas como isso acontece? Vamos lá. Temos então, né, que a invariância da velocidade da luz obrigou Einstein a derrubar os conceitos de que espaço e tempo, certo, eram absolutos. Para ele, para que a velocidade de um raio de luz ela seja igual em todos os referenciais, certo? Que se movem uniformemente um em relação ao outro, o intervalo de tempo entre dois eventos ele não pode ter a mesma duração nos dois referenciais. Então, né, vamos considerar aqui um referencial que está fixo no vagão de um trem que move-se com velocidade v em relação a um referencial fixo R, certo? Que está aqui na Terra. Temos o nosso referencial fixo no vagão do trem, R', e o referencial fixo aqui fora. Portanto, um raio de luz que vai partir, né? Ou de uma lâmpada, no caso aqui de uma lanterna, certo? Que está localizada no piso do vagão, move-se em direção a um espelho colocado no teto deste vagão. Ele vai ser refletido e retornar, certo, ao piso do vagão, percorrendo assim uma distância de 2H ou de 2D, né, em relação ao seu referencial, ao referencial que está aqui dentro do vagão. Com isso, podemos dizer que o intervalo de tempo, aqui ΔT', né, entre a emissão do raio de luz pela lanterna e a chegada novamente no piso do vagão, ele pode ser dado por 2 vezes a distância dividido pela velocidade da luz. Agora vamos considerar, né, o observador aqui, essa pessoa que está fixa na Terra, certo? Para essa pessoa, a luz ela vai percorrer uma distância maior. Então, né, ela vai percorrer aqui uma distância, né, de 2D. Com isso, o intervalo de tempo será diferente. Então, para um referencial R que se desloca em relação ao local em que os eventos ocorrem, o intervalo de tempo ΔT entre os eventos é maior que o intervalo de tempo ΔT', medido pelo referencial R', que está em repouso em relação ao local dos eventos. Portanto, ΔT será igual a ΔT' dividido pela raiz quadrada de 1 menos a velocidade ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Pode-se notar também, né, que sendo V menor do que C, o denominador da equação sempre será um número entre 0 e 1. Portanto, ΔT será, né, sempre maior, certo? Vamos ter que ΔT será maior do que ΔT'. Confirmando que o intervalo de tempo medido pelo observador fixo no referencial, certo? Aqui no referencial R, é maior do que aquele medido no referencial que está aqui dentro, no referencial R'. Para ilustrar a dilatação do tempo, podemos utilizar o paradoxo dos gêmeos. Podemos então considerar 2 gêmeos idênticos. Um deles vai ficar aqui na Terra e o outro vai para uma viagem espacial, em que, né, em uma nave fictícia que viaja com velocidade próxima à velocidade da luz. Passando algum tempo, o gêmeo que estava na nave retorna à Terra e encontra o seu irmão. O que aconteceu? Aquele que fez a viagem, ele está mais jovem do que o que permaneceu na Terra. Isso ocorreu porque o tempo transcorreu mais lentamente para o que estava na nave. Então, né, alguns anos para o gêmeo que ficou aqui na Terra pode ser representado por alguns dias para o gêmeo que viajou nessa nave fictícia, certo? Vamos agora, né? Já aprendemos a respeito da dilatação do tempo. Se o tempo se dilata,
o comprimento ele se contrai. Então, vai haver uma contração no comprimento. Einstein, então, ele foi obrigado, né, a quebrar o caráter absoluto do espaço e do tempo, que eram pilares da física clássica, para aceitar, então, né, a invariância da velocidade da luz. Por isso, além da dilatação do tempo, a velocidade relativa entre dois referenciais também pode produzir uma contração do comprimento, certo? Para falar a respeito disso, então vamos considerar que, para um referencial R que se encontra em repouso em relação a um corpo, este corpo possui comprimento L0. Já para um referencial R' que se desloca em relação ao mesmo corpo, o comprimento L0 sendo então L0, né, menor do que L. Temos aqui também a massa relativística. O que podemos falar sobre a massa relativística? Então, olha, no mesmo trabalho, publicado em 1905 por Einstein, o qual, né, revolucionou os conceitos em relação ao espaço-tempo, ele ainda quebra mais um pilar da física clássica, mostrando então que a massa de um objeto não era constante, certo? Como então, né, se acreditava, mas que essa massa ela poderia variar, certo? Quando em altas velocidades. Aprendemos, né, lá na mecânica newtoniana que a massa é uma característica própria do corpo e que mede a sua inércia, ou seja, o quanto este corpo resiste, né, ao sofrer alterações em sua velocidade. Einstein, então, propôs, né, que a inércia de um corpo ela vai depender, certo, de sua velocidade. Portanto, para ele, né, quanto maior for a velocidade do corpo, mais difícil é acelerá-lo. Ou seja, mais força é necessária para que ele tenha determinado ganho ou redução de velocidade. Naturalmente, que para velocidades pequenas ou muito menores do que a velocidade da luz, esse efeito ele não digamos que ele não é tão visível, né? Ele é praticamente desprezível. Então, supondo um corpo cuja massa de repouso é dada por m0 e ele encontre-se em repouso em relação ao solo, mas caso, né, essa massa seja colocada em movimento e adquira velocidade v, é possível demonstrar que, nessa situação, a massa m do corpo será dada por m será m0 dividido por 1 menos v quadrado dividido por c quadrado. Podemos então observar através dessa equação que, de fato, a massa do corpo ela aumenta quando a sua velocidade aumenta, né? Além disso, ela tende, né, a se tornar infinita quando a velocidade do corpo, certo, tende para a velocidade da luz. Agora, vamos falar a respeito da equivalência, certo, entre massa e energia. A teoria da relatividade especial mostra que a massa nada mais é do que uma forma de energia. Então, uma das consequências de maior impacto da teoria da relatividade especial é a relação entre massa e energia, certo? Ou seja, né? A massa ela pode se transformar em energia e vice-versa. Essa descoberta possibilitou a construção, então, de usinas de fissão nuclear e, infelizmente, também serviu como base, né, para o desenvolvimento das bombas nucleares. Na prática, a consequência mais importante da teoria da relatividade especial é a equivalência entre massa e energia, expressa, né, pela equação energia igual a mc quadrado, formulada então por Einstein em 1905. Ela vai estabelecer uma proporcionalidade entre massa e energia. Isto é, quando uma cresce, a outra também cresce, e quando uma diminui, a outra também vai diminuir.
Então, né, além das várias formas de energia, certo? Tais como a energia cinética, a energia potencial, a energia química, a energia química, a energia elétrica, a energia térmica. Há ainda uma outra forma de energia equivalente à massa, que fica então aprisionada na própria massa do corpo. Em particular, a interpretação da equação E é igual a mc² nos mostra que, mesmo em repouso, um corpo ele apresenta energia. Essa energia, certo? A energia de repouso, aqui o E0, né? A energia de repouso de um corpo será igual à massa de repouso multiplicado, certo? Pelo valor constante da velocidade da luz ao quadrado. Então, né, é possível demonstrar que a massa de um corpo em repouso m0 equivale a uma energia intrínseca E0 expressa por E0 igual a m0 vezes c². Então, de acordo com Einstein, a energia cinética de partículas a elevadíssimas velocidades se transformam em massa e, reciprocamente, né, uma pequena quantidade de massa pode se transformar em uma enorme quantidade de energia. Esse processo ele é bastante utilizado, por exemplo, nos reatores nucleares. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.